Você está prestes a ver e refletir sobre uma linha do tempo dos dias finais, coisas que de fato já estão acontecendo e que precisamos ficar alertas quanto ao que está por vir. Vamos lá. No desdobramento da história de uma perspectiva cristã, é importante lembrar que há uma linha do tempo agendada de eventos, e ao longo dessa linha do tempo, repetidamente um homem aparece, um homem envolto em mistério, um homem envolto em escuridão, o homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o homem do pecado. Enquanto vivemos nossas vidas a cada dia e nos aproximamos do fim dos tempos, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos em uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias, sobre os quais a Bíblia nos advertiu. A Bíblia fala da ideia de que o mundo está em uma encruzilhada, e isso não é um clichê, mas uma realidade gritante para aqueles que veem o mundo através da lente da Bíblia. O relógio da história não está apenas tic-taqueando, mas pulsando com as batidas do cumprimento profético. Cada tic-tac é um passo mais perto da chegada de um enredo meticulosamente escrito pelo Divino. Esta noite, não estamos falando de uma invenção fantasiosa, mas sim do tic-tac do relógio, da virada do calendário e dos anos que passam inexoravelmente em direção à chegada desse homem do pecado. A primeira besta, o ímpio, o filho da perdição, o perverso, o próprio anticristo. No meio dessa grande narrativa, nos vemos lidando com um tópico de gravidade perturbadora. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O título em si pode chocar os sentidos, mas é um chamado claro para a introspecção e vigilância. É um chamado para os cristãos ao redor do mundo estarem alertas, sóbrios e vigilantes. O sermão de hoje serve a dois propósitos. Primeiro, alertá-lo para a presença muito real do espírito do anticristo em nosso mundo. Em segundo lugar, iluminar como esse espírito está preparando o cenário para eventos potencialmente surpreendentes em 2024. Estamos em um ponto crucial da história, onde a escuridão e a decepção estão escalando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para a nossa discussão. Ele afirma em 1 João 4, versículo 3, que todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Esta passagem destaca uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual que influencia ativamente nossas sociedades, mídia e até comunidades locais. É importante reconhecer que a emergência do anticristo como homem será precedida pela influência pervasiva de seu espírito em nosso mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, João adverte que esta é a última hora e, como você ouviu dizer que o anticristo está vindo, mesmo agora muitos anticristos têm surgido. Essa urgência nos obriga a reconhecer nosso lugar nesses tempos proféticos. Entender o espírito do anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de nos concentrarmos apenas no indivíduo. Observar o aumento da impiedade, da decadência moral e da decepção nos ajuda a discernir os sinais de nossa era, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024 é essencialmente uma continuação do que vem fazendo desde o início da última hora mencionada pelo apóstolo João. É uma continuação. O primeiro tópico que veremos hoje não é exatamente algo que o anticristo fará, mas algo que nós, como crentes, devemos ficar atentos: o papel da instabilidade política no cumprimento da profecia. A paisagem global atual, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é meramente uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para a emergência do anticristo. Antes da chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje. Um mundo dividido, muito parecido com o que vemos hoje. O mundo, em seu estado atual, clama por paz, um desejo ressonante que ecoa através de nações divididas por conflitos e divisões. Este clamor universal é por paz.
e as condições que testemunhamos são precisamente as condições que podem abrir caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de paz falsa. A Bíblia, em Daniel, capítulo 8, versículo 25, antecipa: e por sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão. Ele se engrandecerá na sua mente e, sem aviso, destruirá muitos. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado sem intervenção humana. Este trecho descreve vividamente a natureza enganadora do anticristo, usando a paz como disfarce para suas verdadeiras intenções. Outro verso bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo surgirá como um portador de paz é encontrado em 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo, em 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, explora o conceito do dia do Senhor, um termo que significa o momento em que Deus executará julgamento sobre um mundo incrédulo. Este evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 a Tessalonicenses 4, versículos 15 ao 17, onde todos os cristãos são levados corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não acreditam. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente quebrada, assim como as dores de parto súbitas de uma mulher grávida durante as fases iniciais da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento. Os incrédulos serão iludidos por uma sensação enganadora de paz e segurança. No entanto, esse período de calma se mostrará passageiro e enganador. Em Daniel 9, 27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo anticristo e posteriormente quebrado no meio do período de tribulação. Isso está alinhado com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, esse período de tranquilidade será interrompido à medida que os eventos da tribulação se desdobrarem, revelando a natureza temporária e enganadora desse acordo de paz. A ascensão ao poder do anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático surgindo do caos da agitação global. Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. O que o mundo está clamando agora é por paz. Não estou dizendo que o anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: instigar você a observar a necessidade desesperada do mundo e os apelos pela paz, e também olhar para a descrição na Bíblia de como o anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes, eu me pergunto como o anticristo unirá o mundo em paz e o fará aceitá-lo como o único líder. O fato de que o mundo se unirá sob a liderança desse único homem deveria mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o poder puro da decepção do anticristo. Em que momento da história toda a humanidade ouviu e obedeceu ao governo de um só homem? Em que momento da história o mundo se reuniu em paz sob o governo de um só homem? Em que momento da história o mundo viu um homem como Deus? Em que momento da história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um só homem? Em que momento da história toda a humanidade deixou de lado suas crenças religiosas para adorar um só homem? Em que momento da história o mundo inteiro foi obrigado a carregar uma marca ou símbolo como um meio de lealdade a um único líder? Em que momento da história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender são impossíveis sem lealdade a um governante? Em que momento da história um líder foi capaz de realizar sinais e maravilhas de tal magnitude que enganaram nações? Em que momento da história uma figura política única conseguiu intermediar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos? Em que momento da história um líder se elevou com tal carisma e autoridade que seu domínio foi aceito através de fronteiras culturais diversas e frequentemente conflitantes?
A Bíblia nos diz quando isso acontece na história, e é em Apocalipse 13. Subestimamos grandemente a pura e absoluta decepção sobrenatural que ocorrerá durante a ascensão do Anticristo. O que ele fará é nada menos que sobrenatural. Não será uma conquista natural, mas sabemos que ele não realizará isso naturalmente, pois sabemos que ele recebe seu poder do dragão e é energizado pelos portões do inferno, conforme profetizado em 1 a Tessalonicenses 5, versículo 3. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A falsa segurança oferecida pelo Anticristo, em última análise, levará a uma destruição maior, pois seu reinado será caracterizado por opressão e engano. O segundo elemento pelo qual você deve ficar atento são os olhos da besta. Quando falo dos olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e ao controle do Anticristo. O avanço rápido da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está remodelando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias prometam inovação e eficiência, também apresentam ferramentas potenciais para controle e vigilância que podem ser utilizadas na busca de domínio pelo Anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil a introdução e implementação da marca da besta. A inteligência artificial transformou-se de uma busca científica de nicho em uma pedra angular da sociedade moderna. Sistemas de IA podem processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-os inestimáveis para tudo, desde previsões econômicas até cuidados com a saúde. No entanto, o mesmo poder que permite a IA detectar doenças ou otimizar o fluxo de tráfego pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do Anticristo, a IA pode servir como um olho onisciente observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica a espada de dois gumes do progresso tecnológico. De um lado, oferece segurança aprimorada e conveniência, permitindo a verificação de identidade sem tokens físicos ou senhas. Por outro lado, quando usada na vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos. E pode ser chocante, mas as câmeras agora podem identificar indivíduos por seus padrões de caminhada. Um processo conhecido como reconhecimento de passada. O reconhecimento de passada é um tipo de identificação biométrica que analisa a forma única de andar de um indivíduo. Essa tecnologia utiliza algoritmos avançados e câmeras para identificar e analisar padrões específicos de movimento, formas corporais e estilos de caminhada. Devido à singularidade do modo como cada pessoa se move, o reconhecimento de padrões de movimento pode funcionar como um identificador IID confiável, comparável às impressões digitais ou ao reconhecimento facial. Esse tipo de reconhecimento de padrões é especialmente útil em vigilância e segurança, pois pode identificar indivíduos à distância, mesmo em imagens de vídeo de qualidade inferior, onde outros dados biométricos, como características faciais, podem não ser nítidos. Essa tecnologia está sendo cada vez mais integrada a diversos sistemas de segurança para monitoramento e identificação. Em 2024, é importante ficar atento à infraestrutura tecnológica que poderia ser explorada por entidades maliciosas. Além disso, é crucial discutir a normalização do pecado e a rebelião contra a ordem divina como ponto crítico. Isso é fundamental para compreender como o espírito do Anticristo opera e prepara o mundo para seu engano final, afastando as pessoas das verdades divinas. Observamos uma mudança social preocupante à medida que nos aproximamos de 2024, onde comportamentos e atitudes anteriormente considerados pecaminosos estão sendo cada vez mais aceitos e normalizados. Essa mudança não é apenas uma evolução social, é, essencialmente, uma estratégia do espírito do Anticristo para corroer os fundamentos dos princípios divinos e dos ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta em diversas formas, desde a mídia até as leis e políticas.
A aceitação social do pecado, sob o pretexto de progresso, é uma manifestação da influência do anticristo. Essa normalização também envolve uma rebelião contra a ordem divina estabelecida na Bíblia, que oferece um modo de vida e um código moral para o bem-estar e a saúde espiritual. Sob o pretexto de liberdade e direitos pessoais, há uma crescente tendência de rejeitar essa ordem divina. O objetivo estratégico desse movimento não é apenas alterar normas sociais, mas transformar corações e mentes, desviando a confiança da humanidade de Deus e de sua palavra para a sabedoria e desejos humanos. Isso corrói a distinção entre o certo e o errado, preparando o terreno para um engano maior do anticristo. Conforme profetizado e interpretado pela escatologia bíblica, essa normalização pode atingir novos patamares em 2024, desempenhando um papel crucial nos eventos do tempo do fim. Reconhecer e abordar essa tendência é crucial para os crentes que buscam manter sua fé e testemunho em um mundo que se afasta cada vez mais dos princípios da Bíblia. Queridos irmãos, fiquem à vontade para colocar as suas opiniões nos comentários e continuem buscando conhecimento da Palavra de Deus e a presença dele em suas vidas. Ficamos muito gratos por terem assistido esse vídeo até aqui. E se gostou, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês.